Olá, galera. Estamos começando mais um podcast e hoje estou aqui na presença do André Santos, mestre. Eu sou Robert Brandão e hoje nós temos uma convidada especial, uma mulher guerreira. Ela é esposa do Alexandre, mãe do Júnior, uma grande sonhadora, e eu sei que você é extraordinário esse momento aqui hoje. Eu te convido a compartilhar, já passa para os seus amigos. Estamos aqui hoje com a Débora Escobar. Seja muito bem-vinda, Débora. Bem-vinda, Débora. Obrigada, guris. Obrigado por estar aqui compartilhando esse momento com a gente, compartilhando essa história. Vai ser muito importante, com certeza, né, Robert? Vai inspirar muitas pessoas com a tua vida. Você vai dar vida, acreditamos nisso, né? Há muitas mulheres, homens, pessoas que estão, talvez, numa situação que você já esteve ou talvez que vá se encontrar, né? Numa situação como essa. Para começar, a gente sempre começa, né, Robert, com essa pergunta. Conta um pouco da tua história, da tua vida. Quem é a Débora? Quem é a Débora Escobar? A Débora, hoje é uma mulher de 46 anos, casada, uma menina ainda, né? Tem muito, né, Casada há 23 anos com o Xande, mãe do Júnior. 23 anos? 23 anos de casados. Já, uma vida longa, né? Qual que é o segredo, 23 anos de casado? Ele tem que perguntar pra ele. Mas é questão de... É um relacionamento a três, né? Eu creio muito nesse elo com Cristo. Amém. É o que faz a diferença. É o que faz a diferença. Amém. Cristo é o que dá a liga. É o que dá a liga. Né? E a gente queria saber, porque eu tô... Há menos tempo, né? Mas eu sempre pergunto isso da questão do segredo, né? E todo mundo diz não tem segredo, é se suportar. Uns dizem que é paciência. E com o tempo vem os filhos. E às vezes o casal se esquece, né? Um do outro. Então tem isso que é comum, né? Acontecer a mãe focar mais na criança, mais no bebê. Mas eu e o Alexandre, a gente tem uma história muito louca, né? Uma história de amor. Nos conhecemos antes da igreja. E, então, assim, é um grande propósito de Deus. No decorrer da história, vocês vão entendendo, assim, o porquê. O Alexandre é um pouco de tudo na minha vida. Um pouco marido, um pouco enfermeiro, um pouco médico. São os papéis que ele foi desempenhando no nosso casamento, de 23 anos. Que legal. E a tua história, conta um pouquinho, infância, como é que foi? Quem é a Débora? Quem foi ela? Sim, eu era assembleiana de berço, né? Já comentei algumas vezes em algumas igrejas. Meus pais se divorciaram ali com 6 anos, mais ou menos, eu tinha. Aí saímos da igreja. Quando eu retornei, sim, para a igreja aos 19 anos, ali começou uma nova etapa. Na pré-adolescência, eu sofri um acidente na qual eu fui cadeirante. Né? Fiquei 9 meses usando cadeira de roda, depois muletas. Passei parte assim, da minha adolescência no centro de reabilitação, que eram as fisioterapias de antigamente, lá em década de 80. E, então, eu já passei por alguns percalços. Né? Já fui, assim, moradora do Hospital Cristo Redentor. Depois casei, né? Estávamos na igreja. E a minha história, assim, ela ficou muito conhecida por conta do segundo acidente. Foram 2 acidentes que eu sofri. Distintos, né? Esse primeiro na adolescência que você citou agora. Fui atropelada por um homem que estava bêbado. Meu Deus. Conta um pouquinho para nós. Foi dia 3 de junho de 1989. As datas marcam para sempre, né? 17h30. Eu estava indo para uma apresentação de CTG no Bosque, ali no Parque Tranquedo Neves. E aí nós voltamos de a pé. Aquela coisa de guria, né? Queríamos guardar o dinheiro para comer alguma coisa. Sim. Aí voltamos de a pé. E nisso o homem estava bêbado, motorista, e me levantou. Né? Ali eu... Só tu ficou envolvida no acidente? Isso, éramos 6 meninas e só eu. Estava na calçada quando ele me atropelou. Não tinha calçada ali no Bosque, né? Sim. Mas ali bem na parte que era... No acostamento. Né? No acostamento, exato. E ali começou, assim, uma história, assim, um drama, né? Naquela fase de adolescência. Não fiquei muito tempo, fiquei 35 dias. Porque não tinha mais o que fazer após os vários procedimentos.
Então, eu teria que conviver com a questão da cadeira de rodas. Ah, é? Né, Era de um novo. diagnóstico permanente? Permanente, só que eu nunca recebi esse diagnóstico. Quem recebeu foi a minha mãe, Robert, esse diagnóstico, só que ela nunca me falou nada. Quando o médico disse para ela, tua filha vai ser cadeirante, não tem como recuperar os movimentos, ela ouviu aquilo num corredor e quando ela entrou no quarto, disse, mãe, o que aconteceu? O que ele disse? E a mãe disse, ele disse que logo tu vai caminhar. Meu Deus, Sabe? olha Foi só. assim. Olha só. Benção de E a mãe, né? mãe, ela logo tu vai caminhar. Só que aquilo não se concretizava nunca, né? Aquilo era mês de junho, aí passou julho, passou agosto, virou o ano. Entramos no ano de 1990. Eu disse, mãe, o que está acontecendo? A mãe, não, é que ainda não deu. Sabe aquela coisa, ela foi empurrando. E num momento, assim, de fé, ela me colocou de pé. Uau. Foi bem assim, uma coisa Ela te muito... pegou e te colocou Ela de me pé. pegou e disse, hoje tu vai andar. Hoje tu vai andar. Que fé. Isso aconteceu por conta de algumas visitas que ela recebeu em casa. Das irmãzinhas do Círculo de Oração, Ah, do sabe? Coque, As irmãs do aí. Coquinho. As pequenininhas As baixinhas. pequenininha. Meu pequenininha. Deus, aquelas lá são Cabelinho branco, Aham. né, encurvadinho. com calinho no joelho calinho de no orar joelho. 2 horas todo dia. Mas cheio de autoridade, sabe? Legal. Minha mãe estava desviada na época, com a vida toda errada, toda lascada. Eita. Elas foram lá só para lembrar minha mãe quem a minha mãe era e as promessas que eu tinha, né? Só vai entender quem tem fé, quem crê. Sim. E ali a minha mãe me colocou de pé, só que, claro, né? Fui assim, colocada de pé na força, né? Então, daí eu demorei mais um tempo para caminhar de uma forma correta, para ter postura, né? A coluna. Porque daí eu saí caminhando assim, meio arqueada, Aham. né? E Quanto tempo tu tava também sem caminhar? 9 meses, Bom, é quase muito 10 tempo, meses. é muito tempo. É um milagre, né? Milagres. O corpo Não tem como Muito não reconhecer o magra. milagre, né? Muito esquelética, cadavérica, em cima de uma cama, com Sim. o corpo cheio de feridas, né? As caras que ficam. E assim, essa Então, foi tua a história primeira já começa história. com milagre. Já começa com milagre. Assim, não podia ter filhos também, por conta da prótese de quadril. Né? Isso Mas devido ao acidente. Devido ao tu acidente. Botou uma prótese. Ah, tu colocou uma prótese de quadril. Sim. Dizem que é uma das mais doloridas que tem. olha, eu não sinto dor. É mesmo? Não É sinto Deus nada, isso, nada. Eu sinto dores no joelho, né? Os locais que eu coloquei a tração para poder caminhar, depois eu tive que fazer o uso da tração também. Então ali eu sinto dores Entendi. um pouquinho. Então eu uso assim aquelas, me esqueci o nome que se coloca no joelho, que os jogadores usam muito. Ah, eu acho Patina? que é tipo Sei lá. tornozeleira. Uma só que- tornozeleira. É isso? Só que joelheira. Joelheira. Isso aí. É isso que eu uso, para segurar um pouco, porque eu manter caminho firme o muito. joelho. Assim. Tu caminha bastante por aí, então. Muito. Ah, é? Meu presídio é meu chão, né? Ah, é? Sim. Ai, depois a gente tem muito comentário sobre. É. Mas tu falou que esse foi o primeiro acidente. Foi o primeiro acidente. E aí atualmente colocou e pouco a pouco tu foi se adaptando Fui me e foi conseguindo adaptando. ficar em pé, foi conseguindo Sim. se medicar. Ainda medicava ou não? Sim, só com fisioterapia. Muita fisioterapia. Muita, muita, muita. Eu morei nas fisioterapias. Morei. Conhecia Não tudo. sei por que que eu não fiz a faculdade de medicina. Pois é, Né? deveria. Não sei, acho que é porque eu agarrei um asco, né? Ah, pegou Assim, de não tanto podia médico, ver tanto uniforme fisioterapeuta. branco. É, não aguentava mais. Sim. E a tua mãe, depois desse Que milagre, legal. voltou pra A igreja? mãe, depois de um tempo, ela voltou, assim. Ela se sentiu muito constrangida, né? Com o cuidado de Deus, com o próprio milagre que foi. Era algo que não havia possibilidade. Sim. Como é lindo, né? O propósito de Deus e os planos sendo se cumprindo, né? Os projetos, a Sim. cada etapa sendo concluída, né? É verdade. Que benção. E depois depois do primeiro milagre, tu veio o segundo acidente, né? Isso já tinha que idade daí? Aí já era uma senhora casada, né? 34 anos. Já tínhamos o nosso primeiro e único filho, Júnior. Na época ele tinha 7 anos, né? Eu e o Alexandre. Então esse é o terceiro milagre. Porque Esse se é tu o não podia ter não filhos, podia ter né? filho. Já Uau. Também teve isso. Isso né? atestado, Sim, comprovado. comprovado né? pela Isso. medicina, você não Pela poderia medicina. gerar filhos. Sim, porque eu não poderia engordar. Entendi. Né? O sobrepeso. Até hoje eu sou uma pessoa que eu vivo me cuidando. Porque o né? sobrepeso pode acarretar muitos Prejudica problemas muito. na tua coluna. Aí eu sinto no teu- dores no quadril. No Aí quadril. eu sinto dores.
No quadril eu quebrei tíbia, perônio, fêmur, o pé, joelho, tudo. E quando tu Uau, engravidou, o que os Débora. médicos disseram? Não, quando eu engravidei, assim, ó, foi todo assim um tratamento, porque eu queria muito engravidar e na igreja fazer corrente de oração, eu dizia, eu quero um filho. E aí o médico disse pra mim assim, ó, nós vamos tentar, mas pra isso tu vai ter que ficar muito magra, sabe? Tipo, emagrecer uns 10 quilos pra poder engordar na gestação no máximo 10 quilos. Eu engordei no máximo 9 quilos. Foi tudo assim, bem cuidado. Tanto é que depois que o Júnior nasceu, eu tive um problema no quadril esquerdo, porque ele deu uma migrada o osso. E o médico disse, agora encerra, não tem mais Que como. também abre devido Sim. à madre, né? Abrir Sim. pra poder fazer o parto. Não. Ali encerrou mesmo, Mas né? você teve parto normal ou cesárea? Cesárea. Só cesárea. E eu ia Mas perguntar por... Desculpa, pode falar. Não, independente se for cesárea ou não, ainda assim o organismo, o corpo entende que tem que abrir, né? Exato. Ele não entende que tu fez um contrato com o médico pra fazer uma cesárea. Sim, verdade. Eu tinha que cuidar bastante para não ter, né, nenhuma dilatação, nada. Foi uma benção, né? Deus estava no controle totalmente. Eu ia perguntar que se tu teve um por opção, mas agora então eu imagino que deva ser por esse Sim, cuidado, esse né? cuidado. Por isso vocês optaram em ter um filho apenas. Sim. Só o Júnior. Só o Júnior. E o nome é Júnior ou é Alexandre Alexandre Júnior? Júnior. Ah, então Alexandre. tá. Homenageei o pai, né? Mereceu. Mereceu. Ah, não, tá comigo todo esse tempo, vamos botar o teu nome. Sim. E eu te cortei, mas então o segundo acidente, né? Como é que foi? Foi na noite de Natal. Olha como tu lembra, né? Sim, foi assim, vão fazer agora 12 anos. Foi algo assim que marcou. Eu sempre conto assim para as pessoas. Uma coisa é tu sofrer um acidente, por mais que eu tenha sido cadeirante, ter ficado acamada por 9 meses, eu estava com as minhas 2 pernas, né? Sabia, não ando, mas as minhas pernas estão aqui, né? Sim. Eu sinto elas. E esse segundo acidente, ele me leva a algo que é fundamental, que é a visão, né? Na véspera de Natal, eu estava orando, agradecendo o ano de 2011. Eu sempre conto isso, porque como é bom a gente orar agradecendo quando tá tudo bem, né? Uau. Sim. Tava tudo maravilhoso. 2011 foi um ano, assim, para nós, que foi um divisor de águas na nossa vida como casal, ministério, né? Aquela coisa de pai, de conseguir colocar o filho numa escola um pouco melhor, tu prover algumas coisas pro teu filho, né? O meu marido tinha conseguido sair daquela questão. Meu marido trabalhava de domingo a domingo na Dana Albers, né? Na Dana, trabalha lá até hoje. E o sonho dele era trabalhar de segunda a sexta. E para isso ele precisava fazer um curso técnico, e a empresa tinha dado para ele a bolsa. Uau. Então, assim, era muita comemoração e algo assim que para nós era maravilhoso, é que nós íamos veranear em janeiro, algo que não acontecia. Era sempre em março ou abril. Então, assim, a gente vai pra praia em janeiro. Então, assim, uau, Que legal. tá todo mundo Tava feliz, feliz. né? Então, eu disse, antes de eu sair com a ceia, porque eu fui comemorar na casa da minha irmã, e a minha irmã cabeleireira, e cabeleireiro, véspera de Natal, É muito mais é o trabalho. último que chega em casa. Então, assim, eu disse, deixa a ceia por minha conta. Preparei tudo, e era peru, era salada, coloquei tudo, meu marido colocou no porta-malas. Eu disse pra ele, antes eu quero orar. Quero agradecer a Deus por esse ano tão maravilhoso. Orei uns 10 minutos e quando eu desci, ele foi tirar o carro e eu fui pra calçada. Fiquei de mãos dadas com o Júnior, olhando os fogos de artifício, estourando, acho lindo, né? Claro. E de repente eu olhei, aquela luz se aproximou, foi se aproximando. E aquele estouro. Meu Deus. Na hora eu não consegui, sabe, definir. Eu cheguei até a pensar que era um balde, porque assim, ó, quando estourou aquele rojão dentro do meu olho esquerdo, que é esse olho aqui, na hora, assim, tu vê, é uma coisa cor de laranja. A última imagem que eu tive quando eu enxergava do olho que eu perdi é uma luz laranja, sabe? Que me remetia a um balde, a um cone, algo assim. E ali eu não sabia, né, que eu ia ter uma parte da minha vida transformada e algo assim que não retornaria, né? E quando eu perdi o movimento das pernas, eu recuperei. Sim. Mas agora era algo que havia já um diagnóstico. Agora não vai enxergar mesmo. Porque, assim, eu não machuquei o olho, eu perdi o olho. Ele explodiu. Algo permanente, né? É. Ah, o teu... Ah. Meu olho, ele explodiu. Não é que entrou uma faísca no teu Ele olho entrou e... aquela faísca que derreteu, sabe? Derreteu E o quando teu deu olho. aquele estralo, assim... Tanto é, assim, que eu fiquei até o ano de 2013 tendo fortes dores de cabeça. Uau. Enxaqueca, assim. Demais.
E no dia do acidente, assim, como é que foi o tratamento ali, a emergência, né? Sim, nós fomos direto para... Nós temos o convênio, né? Nós fomos para Santa Casa e chegamos lá, já na portaria ali, o guarda disse, olha, pode levar lá para outro lugar, porque não tem nenhum médico para essa demanda. Ainda mais no dia que... Exato. Nós temos aqui para bebedeira, ele disse, né? Um clínico que vai te medicar, uma lavagem estomacal, mas para isso... Ele usou essa expressão para isso, eu disse, mas que estado que eu estou? Quem ouve isso, né? Porque eu fui indo assim. Porque na hora eu senti que a minha bochecha estava cedendo. Sim. Né? Então o que eu fazia? Eu segurava assim. E botava, e o meu marido pegou minha mãe e fez assim em mim. Porque aquilo esguichava aquele sangue. Ia pro para-brisa ali. Meu Deus. Tudo. Meu marido ficou lavado. Porque ele só viu quando tirou o carro. A minha mãe mora na casa ao lado. E quando eu dei aquele grito, minha mãe, para de fiasco, minha mãe disse. Achou que eu estava gritando por causa dos fogos. E meu filho ficou sapateando. E aí, aquele instinto de mãe, eu peguei e olhei. Peguei ele pelo rosto, sabe? Olhei, queria ver como é que ele estava. Porque eu achei depois que era um tiro, não sabia o que era. E aí, meu marido, quando viu... nada. Aí eu empurrei ele para dentro do portão. E aí, meu marido me colocou dentro do carro e... Fomos, quando chegamos no hospital, e meu marido disse, olha, tem como providenciar uma ambulância, porque eu não aguento mais. Ele não conseguia mais dirigir. Ele já estava, assim, na última dos nervos. Né? E o guarda disse assim, olha, leva a sua esposa, porque ela vai morrer. E aí nós fomos pro HPS. Que o HPS eu vou definir como a maior e melhor escola missionária para mim. Sabe? Uau. Foi uma escola para mim, aquele hospital. Que legal isso, né? Porque tu vê num momento de dificuldade uma oportunidade, né? Não que eu fiz missão, não. Sim, eu fui sim. porque eu tinha muito pânico desse hospital. A gente fala muito mal daquilo que a gente não conhece, geralmente, né? Infelizmente, o ser humano tem essa tendência. Aí eu ouvi alguém falar, então eu vou repetindo. Eu disse, não, HPS não. Que é isso, né? Eu tenho convênio médico e tal, então não, pra lá eu não vou. E aí tu chega no hospital lá, eles tiram a tua roupa, eles colocam, tiram teu sutiã, tiram tua calcinha, te colocam um avental de TNT, mas de TNT. Coisa que o meu filho brinca na escola, né? Eles colocam aquilo ali, eu digo, peraí, como assim TNT? Né? E aí a enfermeira disse, sabe por que é TNT? Porque tem índice de suicídio no hospital. Então, se tu amarrar o avental de TNT, ele vai arrebentar. Bem assim ela falou. Eu disse, então, meu caso é muito grave. Uau. Eu ainda não tinha dimensão. Sim. Né? Só lembro que eles abriram, tiraram, e foram pingando uma gotinha lá dentro. E eu perguntando o que aconteceu. Só que daí tu olha, é um campo de guerra, HPS, né? A gente sem braço, a gente sem orelha, a gente sem baleado. dedo. E fogo de artifício, então, é a vez, época, né? Só que eu era a única pessoa sem olho aquela noite. Lá. E me colocaram num quarto com homem, com mulher. Foi a minha melhor escola. Sabe? Porque dali estava entrando uma Débora. Paradigmas, né? Aquela Débora, eu vou ficar no quarto junto com um homem. Aí eu olho o cara de tornozeleira, sabe? Eu tô peladona ali no avental de TNT. O meu marido não pode ficar comigo. E cadê meu convênio? E aí tu vai te conhecendo, né? Aí tu vai vendo quem de fato tu é. A gente às vezes faz uma leitura da gente e acha que a gente é muito bom. É verdade. A gente é muito crente, a gente entendeu. E ali eu comecei a me conhecer. Eu acho que a dor, ela revela quem nós somos, né? Com certeza. E se nós cremos em quem nós cremos, e se a nossa fé está de acordo com aquele que eu digo que eu amo e que vivo para ele. Eu sempre digo, eu reprovei nessa prova. Eu reprovei. Porque ali eu mostrei quem de fato eu era e quem eu não era. Eu era tudo menos filha de Deus. É que esses planos de Deus são muito insondáveis, a Bíblia já fala, né? Sim. Como são insondáveis os pensamentos de Deus, né? Então, a gente se questiona por que nós estamos passando por essa prova, né? Exato. E daí, ainda bem que tu é uma pessoa sábia e já foi tirando a escola, né? Aprendendo que precisava, na verdade, não ser reprovada, mas ser testada e lapidada nessa área, né? Não foi na hora, né? Não, imagino que não. Acho que ninguém aprende. Sim. Quando se fala de escola da vida, acho que ninguém aprende na hora. Não. Demora, né? Porque todo o processo, inclusive de enxergar hoje, né? Como tu viu, uma escola missionária, deve ter levado bastante tempo, né? Sim, foram só 5 dias. Pra tu ver. E mudou tua vida, né? Mas foi intenso. E também te habilitou, né?
a trabalhar de uma outra maneira com qualquer outra pessoa. Porque hoje, depois de tudo que tu passou, tu enxerga uma pessoa e provavelmente vê nela uma oportunidade de compartilhar o que tu viveu. Verdade. E isso também pode ajudar ela. Sim. E tu tem aquele aval, né? Aquela credibilidade, aquele carimbo, né? Que Eu passei por isso. Eu passei por isso, então eu posso te falar isso aqui vai mudar, vai melhorar. Ou o contrário, não vai mudar, não vai melhorar, mas olha, eu ainda tenho eu ainda tenho uma esperança, a gente pode continuar junto, né? Verdade. Então é legal essa avaliação que tu fez de que aquilo foi uma escola pra ti. Tem gente que acha que não, aquilo foi a pior coisa da minha vida, eu quero esquecer. Nunca mais quero lembrar daquele momento terrível, eu quero das coisas boas de Deus. E não, às vezes, Deus usa as coisas que a gente não entende, como tu falou no momento, como boas, pra nos ensinar, né? Algumas coisas que são realmente boas, né? Isso. Maravilha. Tá, tu tava falando, a gente tá te interrompendo, mas a gente tá tentando... Pode falar, a gente quer ver... Não sei, muito, é pra falar sobre isso? Muito. Ah, total, pode falar. Porque, assim, o HPS, ele virou uma chave. Porque, assim, ó, eu sempre trabalhei com intercessão na igreja, né? Eu era a irmã da intercessão. E aí tu acha, eu sou uma mulher que ora, sou uma mulher de oração, né? Então eu pensei assim, Deus não vai fazer isso comigo. Bem capaz que eu vou ficar sem enxergar. Né? Foi uma coisa que caiu, vai ser removido, vai ser uma limpeza, ou de repente, não enxergo, mas o olho tá ali, né? Bem capaz. Isso estava dentro de mim, porque meu marido recebeu a notícia, mas ele não me contou. Ele não teve coragem de falar. Eu lembro que, assim, como foi na véspera de Natal, a doutora Graziela, que me atendeu, ela dormiu lá. Ela ficou do dia 24 até, eu acho que o dia 26 no hospital. Ela ficou. Dobrando. Então, assim, exato. No outro dia, eu passei pelo processo de enucleação. Elas falavam, mas eu não sabia o que é enucleação. Né? Eu dizia para o meu marido o que é enucleação. Porque quando eu cheguei, ele continuava queimando o artefato. Ele ia instalando, sabe? Aquilo fica lá dentro. E eles não podiam mexer por conta do nervo óptico. Então, qualquer movimento ali, eu cheguei com 1% de chance de sobreviver. De viver. De viver. Sim, porque se pega no nervo óptico, acabou. Ali encerra a história. Né? Então, assim, a 1% cirurgia... de chance. 1%. Então, assim, foi às 10 da manhã do dia 25 que eu fiz o procedimento cirúrgico. Então, ali me deram morfina, me apagaram. E aí eu disse, meu marido, o que é enucleação? Meu marido, é uma limpeza que eles vão fazer. Então, quando ele disse limpeza, eu digo, só vão limpar, né? Deve estar machucado, enfim, vai ficar um hematoma horrível. Então, assim, como a gente passa pelos médicos, é uma triagem, tu ia lá na salinha e tudo. E todo mundo tinha que me carregar pelo braço, que quando tu perde o olho, tu não consegue sair andando. Tu sai, tu fica tonto. Senso de direcionamento. O labirinto ali já começa a bugar. Então, assim, tu não coordena nem os movimentos das pernas. Uhum. Então, eu lembro que o meu marido me levou, após a cirurgia, no dia 26, ele me levou para passar pela doutora. Doutora estressada, cansada. Quando eu conto esse testemunho, as pessoas, mas que mulher terrível. Eu digo, não, gente, eu entendo. Claro. Entendo que era cuidado de Deus. E hoje eu entendo a demanda também. Então, quando nós passamos pela avaliação, eu estava com isso aqui tudo enfaixado, né? Tudo isso aqui enfaixado, só com esse olho que eu enxergo direito. Eu disse assim pro meu marido, ai, que coisa estranha, né? Quando eu fecho os olhos, eu enxergo, eu sinto a claridade. Então, eu estou enxergando desse olho, porque tu nem sabe o que tu está falando, sabe? Uhum. E, claro, a claridade que eu sentia era do olho direito. E eu falei isso pro meu marido. E meu marido já estava tão cansado, já não estava vivendo, porque todo mundo ficou anestesiado, que ele disse assim para a doutora, eu acho que ela está tendo noção, ela está enxergando. E a doutora bateu assim na mesa. Mas o senhor não disse para ela que o olho dela explodiu? O senhor não disse isso para ela? E aquele sangue na boca dela do próprio olho? Sabe? Quando ela disse aquilo, eu assim, eu imaginei, lembrei daqueles filmes de terror que eu assistia, de olho saltando. Sabe aquela coisa bem, que a gente sabe? tem na cabeça. A gente tem. Eu me lembrei do Jason. Lembra o Jason quando matava, apertava a cabeça e soltou o olho. E eu imaginei aquilo ali. E quando eu imaginei aquilo, na hora eu vomitei. Na hora eu vomitei sangue, vomitei tudo. Jesus. Tudo. E ali eu fiquei, acho que 24 horas sem falar. Ali eu não expressei nada. Nada. Eu não chorei, nada. Porque ali eu fiquei anestesiada. Eu disse, como é que vai ser? Sabe? Como é que vai ser?
E aí tu entra num conflito, né? E Senhor, e agora? Mas em pensamento. Porque daí tu recebe a visita dos irmãos. E qual é o versículo que a gente mais escuta? Todas as coisas cooperam, sabe? E eu tinha uma raiva disso, né? As pessoas vinham, tudo coopera, porque não é contigo. É tu que não perdeu teu olho? Como assim coopera? Isso não coopera, que droga. Como é que você vai cooperar? Tô me sentindo pior, mais cansada, mais estressada. Minha vida mudou. Como é que isso vai cooperar? E as pessoas ficavam assim, mas não fala assim. Porque daí isso também transforma minha vida de oração. Porque daí tu fica, não posso falar essas coisas para Deus, né? Não posso, tem que dizer que ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele é, mas eu acho que como filhos eu aprendi que eu posso dizer pro meu pai. Isso. Eu, Débora, filha, como é que eu me senti naquele momento? Sim. Né? Na Bíblia a gente encontra diversos relatos, né, de personagens importantes questionando o chamado. Né? Muitas vezes até nem querendo, dizendo não quero Sim. isso. E Deus não, mas... É profundidade isso de relacionamento, né? É intimidade, né? Com quem tu tem intimidade, com quem tu pode discordar ou dizer abertamente, assim, né? Exato. Que nem eu tenho com o Maico aqui, Débora. Não sei se tu chegou a ver aqui o Robert também. Eu sempre tenho que citar o Maico e a gente recebe um desconto daí, Débora. É só pra... Vou citar então, Maicon. Maicon. 3 descontos. Muito obrigado, Débora. Valeu. Cada vez que a gente fala o nome dele... Mas isso é importante que tu falou, né? E aí tu, importante. Então, tava nesse momento questionando. Sim, sem compreender, porque não tinha um espelho naquele quarto. Uau. Sabe? Tudo é de plástico no andar dos queimados, no HPS. Isso. Tudo assim, não tem metal, não tem nada que possa representar perigo. É aquilo que tu possa usar. E teu reflexo também, o teu reflexo. Mas eu vi o meu reflexo aonde? No registro do chuveiro. Eu queria ver como ficou. Porque eles iam mostrar um espelho para mim antes de sair. Era necessário, né, eu saber como eu estava. Sim. Mas eu, mulher, né, curiosa, olhei ali... criativa, né? Fui olhando, exato, olhando ali. Sempre tem, aí eu vi, mulher, tirei aquele... Eu olhei aquele buraco. Sim. Sabe? Aquilo ali foi... Sendo que eu era levada no banheiro, abri um parênteses, pelo rapaz da tornozeleira, né? Por isso que eu disse que ali foi uma escola missionária, onde eu fui aprendiz. Porque quando eu fiquei ali no quarto com 2 homens e aquele cara de tornozeleira, eu disse, esse cara vai me estuprar. Sim, a gente tem... Esse cara, bandidão, marginal, a irmãzinha, né? A irmãzinha com medo. Né? A irmãzinha dizendo assim, em mensagem subliminar, ele merece estar aqui, porque eu queria sair dali, né? Ele merece estar aqui. Eu, que sou filha do Senhor, eu não mereço estar aqui. Sim. E o Senhor dizendo, não, mas é aqui que tu vai ficar. Morri por ti, morri por ele também, bonita. Né? São essas coisas que Deus vai tratando nesses momentos. Então, assim, foi o cara que mais cuidou de mim. Porque, assim, ó, eu era acostumada com um hospital particular. Tem uma campainha do lado, tu aperta, a enfermeira tá ali. No HPS, tu aperta, né? E a regra do quarto qual era? Né? Quem tá melhor cuida do pior. A pior era eu, o melhor era ele. Então, eu queria ir no banheiro. Quem é que me levava no banheiro? Era ele. Quem baixava a tampa do vaso era ele. Tudo era ele. Quem me dava comida era ele. Sabe? Deus, assim, me tratou, me mostrando a dependência, o valor das pessoas. Que Deus não descarta ninguém. A pessoa mais improvável naquele quarto foi a pessoa que mais me abençoou. Que mais cuidou de mim. Por isso que eu digo que ali foi uma escola missionária. Aí depois daqueles 5 dias fui para casa. E aí vem toda a questão de depressão. Ali a gente paga com a língua, né? Porque depressão é coisa de quem não tem que fazer. Mas tem Jesus, tem depressão, né? Que horror, né? Não cura na oração. E aí tu vai vendo que tu é humano. Tu vai vendo que tu tem um organismo. Teu cérebro é químico. Que tu precisa de cuidado, precisa de terapia. Amaldiçoava os terapeutas, psicólogos. Hoje eu sou estudante de psicologia, ralo fazendo aqueles trabalhos terríveis, né? Porque a gente vai enxergando, na verdade, o ser humano e tudo aquilo que Deus deixou para nós. A perda da visão nada mais para mim foi do que o enxergar de verdade, sabe? De receber de Deus uma visão que eu não tinha. Eu acho que eu era cega, era antes. Era antes. Hoje eu consigo enxergar melhor as pessoas. Recebeu um dom, então, né? De enxergar. De enxergar. Com os olhos de Deus. Sim. Porque vem todo o contexto de depressão, né? As dores, vontade de se divorciar. Foram 23 anos de casado, são 23 anos de casado, mas eu arrumei a malinha do Alexandre nesse intervalo e disse, vai embora.
Quantos anos vocês tinham de casados? Nós tínhamos 14 anos. Ah, já era bastante. Sim. E ele disse, não vou. Né? Eu casei, tem as letras pequenas que a gente não enxerga ali na hora, que o pastor abençoa, mas tem, né? A tristeza. Ele chegou à tristeza. Só que o Alexandre é um cara de muito bom humor, muito de bem com a vida. Né? Ele sempre tira assim de boa, não que ele não sofra. Então, quando eu dizia para ele, olha, eu não quero mais, não dá, porque tu vai ficar casado comigo por pena, olha o estado que eu fiquei, porque eu sou assim. E ele, então quer dizer que se fosse comigo eu ia levar um pé na bunda. Desculpa a expressão. Mas ele falou isso, sabe? Eu ia levar um pé, então. Né? Quer dizer que é assim que funciona e tal. E ele fazia aquilo ali, levava de boa mesmo, né? Eu disse, mas olha o estado que eu tô. Ele, amor, Deus vai reverter isso, eu não tô com pressa. Eu não tenho pressa. Ele dizia, a gente só tem que viver isso, que Deus tem nos proporcionado, está viva, né? A gente tem um filho para criar. Nós sempre gostamos de piquenique. E eu chorava muito, né? Eu chorava dia e noite por conta da depressão. E a gente fazia piquenique assim. Ele colocava em mim um óculos desse tamanho de sol. E a gente ia pra praça. Eu disse, como é que eu vou ir chorando, Alexandre? Ele, tu tá em casa, tu tá chorando? Vamos pra rua, então. Pelo menos lá tu pega um pouquinho de vitamina D. Aí o nosso filho curte uma pracinha. E se alguém perguntar, ela tá com um probleminha. Ele é o que eu vou dizer. Ele, mas eu não vou parar a minha vida. Nós não vamos parar. Foi um posicionamento que ele teve. Então, as pessoas, sim, me viam na rua chorando. Me viam na rua, às vezes, com os olhos inchados. Depois que eu coloquei a prótese, né? Porque quando tu faz a colocação, porque depois vem a cirurgia, que tu coloca uma esfera, que ela simula o globo ocular. Até esqueci de trazer a prótese, não achei para mostrar para vocês. Que daí tu reconstitui por dentro toda a cavidade, coloca lá dentro o implante, que ele imita o globo ocular, e depois vem a prótese, que é essa parte aqui, que dá o colorito. Sim. Essa parte aqui. Esse é o processo. E esse é o processo. E aí, quando encerra tudo isso, aí o teu corpo procura a visão que não tem. E aí traz mais dor, mais adoecimento. Foram etapas... Um processo de adaptação muito grande. Muito grande. Aí, ter que remover a prótese para fazer asepsia... Meu Deus, era terrível. Meu Deus. Eu queria pagar alguém para fazer. Sim. Se eu pago uma enfermeira, eu vejo, mas eu não vou fazer. E a minha médica, na época, a doutora Tiana, ela disse, não, senhora, é tu que vai fazer. Isso faz parte da tua vida. Tem que olhar no espelho e dizer, eu sou uma mulher monocular, deficiente, e eu preciso limpar minha prótese. E ela, tu não pode terceirizar algo que é para ti. Até porque também não é viável, né? Pagar a vida inteira Exato. seria uma fuga, né? Sim, era fuga. Eu disse, eu não vou conviver com isso. E aí começou, meu marido me auxiliava. E aí eu sempre tinha, assim, várias pessoas na hora de tirar, eu tinha medo. Tu puxa com uma ventosa, sabe? E aquilo ali dava um pânico. E aí tu faz a primeira vez, a segunda. E eu já começava a chorar uma semana antes. Mas depois, hoje eu tiro no banho. Não tiro até mais no banho, porque pode cair no ralo. Uhum. Isso custa uma grana, né? Então, assim, já foi rolando. Eu digo, meu marido, pelo amor de Deus, isso é caro. Não faça mais isso. Mas, desculpa a indiscrição, em média, não precisa falar o valor exato, mas em média, de quanto a quanto que custa uma prótese? De 2.800 a 5.600. Ah, não é bem, um valor bem, assim, sim. alto, a empresa dele pagou. Sim. A empresa custeou todo o tratamento. Mas é algo, assim, que quem não tem condições, né? Porque o salário mínimo, na realidade, é 1.200, né? Então pensa 2.800. E a pessoa, normalmente, quando precisa, não espera. É como você, né? Acontece. E aí a pessoa tem que se depara com aquela situação em que tem que, né, investir na sua saúde com um valor, assim... Realmente, né? Mas um valor alto, né? Uma pergunta que é uma curiosidade minha. Quem é que disparou o fogo? O vizinho do lado. Foi o vizinho. E como é que ele ficou? Lado. Tu falou com ele? Ele fugiu na hora, né? O pai retirou ele de casa. E ele se comportou assim, como um canalha, né? Sim. Hoje, já perdoei. Foi um processo também de perdão. Isso sempre marcou a minha vida. Deve ter sido o liberar difícil. Perdão pro homem que me atropelou e fugiu. E pro vizinho que disparou o rojão. Porque ele não teve culpa. Ele não teve. Imagina. Ninguém joga um rojão pensando, eu vou acertar a vizinho, vou acertar... Não, acontece que ele falhou, o artefato. Tanto é que ele foi na altura e logo desceu. E disparou 1,59 m de altura. Né? E aí ele fugiu, depois voltou.
Foi, assim, um tempo difícil, porque depois ele continuou jogando rojão. Nossa. E foi um processo. Nos outros anos? Não. No mesmo dia? Ele não chegou a ficar um ano, depois ele se mudou. Ah. Ele se mudou quando eu pedi perdão pra ele. Eu tive que pedir perdão pra ele. Fiquei com uma raiva muito grande. Por que teve que pedir perdão pra ele? Porque um dia ele tava soltando fogos e tava com amigos. E eu tinha passado por um procedimento cirúrgico. E quando eu vi aquilo, eu bati na casa dele e chamei ele de tudo que vocês imaginam. Sabe? Tive uma crise, meu marido não viu. Foi lá e me pegou pelo braço. Disse, o que tu tá fazendo? Sabe? E me deu um remédio e me colocou pra dormir. E depois que eu acordei, meu marido tava sentado na beira da cama. Ele disse assim, amor, a gente precisa conversar sobre isso. Um ano depois? Não. Foram meses depois do acidente. Eu disse, o que houve? Ele, amor, nós somos cristãos. Eu disse pra ele, não acredito que tu vai falar sobre fé nesse momento. Porque eu tava naquele momento que eu não queria mais saber de igreja, não queria saber mais de nada. Com certeza. Né? E eu tava até dizendo que nós tínhamos vindo do macaco. Eu tava tão revoltada que eu tava adotando a teoria. Revoltada, né? E aí o meu marido disse pra mim, olha, tu foi lá, tu ofendeu ele, tu fez um barraco, coisa que não condiz com a nossa postura, não condiz com a minha esposa. Sei que tu tá com dor, mas tu vai ter que pedir perdão pro cara. Eu digo, mas é bem capaz. Eu digo, mas tu era pra ter dado um pau nele? Como é que tu vai me pedir? Tu era pra ter ido lá. Ele, amor, não é assim que eu resolvo. Eu entendo que tá doendo, mas só vai piorar a nossa situação e a tua situação. Como é que o Senhor vai vir com cura? Né? Como é que vai haver transformação? Como é que tu vai recomeçar? Que legado nós vamos deixar pro Júnior? O Júnior só tá nos observando. Tu vai ter que resolver isso. Senão tu não tem como recomeçar. E aquilo ali entrou no meu coração como uma bomba, como um segundo rojão. Porque eu esperava outra coisa do meu esposo. Eu esperava uma retaliação, eu esperava briga mesmo, sabe? Boxe, eu disse, lá, né? E não teve isso. Porrada comendo solto. Exato, não teve isso. Teve um homem de paz. Temos que trazer o Alexandre aqui, né? Sim. Olha, meu testemunho fala mais dele do que sobre mim. Não, mas Deus coloca as pessoas certas, né? Hoje eu estava ouvindo sobre esse liberar perdão, de assumir a culpa do outro. Exato. Jesus assumiu a culpa, né? De todos nós. Eu tive que pedir perdão, então aquilo é incompreensível humanamente falando. Isso. Porque é puramente Jesus. Isso. Né? E aquilo me perturbou por dias. Porque na hora de ser bem capaz, eu nunca vou pedir perdão para ele. Né? Eu quero mais é que ele sofra. Tem que passar aquele nosso senso de justiça. Só que a palavra de Deus, ela dá na nossa cara. Sabe? Ela te bate. Escolheu a religião errada, né? Exato. Pra odiar as pessoas. Não era bem... Não tem como. Não combina, tu até tenta, mas quando Deus tem um propósito na tua vida, te lascou. O inferno se lasca. Né? Ele se lasca. Eu ontem, a gente estava ministrando, né? Ontem eu estava usando justamente isso, né? Lucas 22, Jesus fala para Pedro, né? Simão, Satanás já conseguiu permissão para passar a peneira em vocês. Eu oro para que a sua fé te mantenha em pé. E quando tu voltar para mim, que eu acho que é a fase que tu passou, quando tu voltar para mim, você fortaleça os teus irmãos. Exato. É isso que está se passando, né? Porque nesse momento de querer, não quero Deus, eu quero até pensar que eu vim dos macacos. É esse momento que Jesus sabia que Pedro passaria, né? Exato. E daí quando tu voltares para mim, tu fortalece os teus irmãos. E é o que eu vejo na tua vida, né? Foi exatamente isso. Eu fiquei assim muito perturbada quando eu li Mateus capítulo 18, a partir do versículo acho que 21, que conta a história, né, que Pedro pergunta, né, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? É 7 vezes, 70 vezes 7. E Jesus conta aquela parábola, né, do servo que não queria perdoar, do servo que devia milhares de moedas e foi perdoado, e aí depois o seu colega de trabalho devia 100 moedas e ele não quis perdoar. Então, quando eu li, eu recebi um SMS, né? Não tinha WhatsApp na época, do pastor Mauro. Ele não sabia de nada. E ele disse assim, olha, Deus me leva a compartilhar contigo essa mensagem. Lê e deixa Deus trabalhar no teu coração. Então, quando eu li aquilo ali, eu disse, meu Deus, eu lembrei das milhares de moedas, né? Eu tenho um testemunho também de cura de caráter. Porque eu fui cadeirante, mas depois dos 13 aos 18 anos, logo depois que eu comecei a andar, eu vivi uma vida de prostituição. Eu era uma prostituta,
sabe? Pela baixa autoestima, pelo desvalor, pelo desamor. Então, assim, o primeiro que chegasse ganhava. Porque eu não me valorizava, né? Uma família completamente descompensada, desequilibrada, né? Meus pais com vários relacionamentos, então eu era... Não tinha aquele exemplo, não então... tinha, sabe? Com a autoestima baixa, porque caminhava com dificuldade. Então, assim, eu tinha passado já por um tratamento, assim, no meu caráter. Então, quando eu vi aquela palavra... Foram dias, Deus trabalhando no meu coração, daí eu fui lá e disse pro meu marido, eu vou pedir perdão para ele. Tu vai comigo? Meu marido, não. Quando tu foi bem machinha? Tu foi lá sozinha? Ele sempre usando do assaz humor. Não, a mesma mãozinha que foi lá, é a mesma mãozinha que vai bater, vai lá resolver isso aí. É contigo isso. E eu fui, quando eu pedi perdão pro Rodrigo, não queria dizer o nome dele, ele ficou muito assim... descrente quando me viu a situação, né, que era para pedir perdão. E eu disse ele achou que tu ia... Que ia fazer outro barraco, barraco gospel, né? E eu disse para ele, olha, eu sou crente, tu sabe disso, né? E eu não tinha o direito de me comportar daquela forma. A pior coisa é os vizinhos saber que tu é crente. Exato, daí é bravo. Porque daí tu fica preso no cristianismo. Tu tem que dar bom testemunho. Como diria o C.S. Lewis, você está preso às algemas do que É. Cristo disse eternamente para as pessoas que te Exato. conhecem. Que todo mundo soube, né? Eu disse pra ele, olha, eu quero viver o novo de Deus na minha vida. E eu sei que se eu não te desligar da minha vida, eu não vou viver esse novo de Deus. Isso é forte. Sabe? Aí ele chorou. Ele disse, não faz isso comigo, aí tu me quebra, ele disse. Aí deu, acho que menos de 2 semanas ele foi embora. Uau. Tem coisa melhor que desarmar alguém, né? O perdão, ele constrange, né? Ele não é compreensível. Ele foge, ele vai para outro nível, né? É celestial 100%. A gente não quer perdoar, a gente quer amarrar as pessoas. A gente quer subjugar as pessoas, né? Parece que o ser humano gosta de ter devedores, né? Naquela posição, ele me deve. E naquele momento tu desliga, tu deixa a pessoa viver a vida dela, né? Desejo que seja feliz. Levando nessa mesma análise, o perdão é a quitação disso, né? Exato. Não deve mais nada, vai. Está quitado a tua dívida, né? Que Maravilha. legal. Eu sinto que o Robert ia falar alguma coisa. Eu acho que é a mesma coisa que eu tô curioso pra saber. Não, eu sou menos curioso do que você. Não, acho que é. Não, na verdade eu queria avançar um pouquinho mais no assunto. Né? Você, né, teve todo esse tratamento, todo esse processo para se tornar a mulher que você é hoje. Né? E eu pude conhecer um pouco da história um pouco antes. E sei o que tu tem feito aqui. Eu queria que tu compartilhasse, né, dos projetos que você tem trabalhado. Eu vi que você trabalha no presídio, né? Então, acredito que é o fator daquele homem lá ter te ajudado. Bastante. Né? Potencializou isso, né? Sim. Compartilha conosco o que são os projetos que tu faz e o que tem feito. O Congrego na D55 continua trabalhando no Ministério de Intercessão, tenho as ministrações da palavra, mas em 2017 começou o trabalho carcerário. Ele surgiu num pequeno grupo, uma conversa de uma colega que estava lá, uma irmã, que ela tinha que visitar o filho, que estava no presídio de Porto Alegre. E ela disse assim, é tão cansativo, aquelas filas e tal. E eu pensei, podia fazer um trabalho com as mães, né? Levar algo para elas. Nunca pensei nos presidiários, né? Mas aí, quando eu fui conversar com o pastor Mauro sobre isso, ele disse para mim, e por que não os presos, né? As presas, as mulheres, na verdade, as mulheres. Sim. E eu disse, vamos tentar conhecer o pastor Lacir, que é o Folharada, né? Conhecidíssimo, que eu escutei foi condenado. uma pregação dele, ele foi seria preso no ótimo para Charqueadas trazer. e fugiu, Isso. acho que não sei quantas Sim, vezes. 209 anos a condenação dele de prisão. E ele para mim, é um exemplo, né? Alguém assim que eu olho, eu vejo a graça do Senhor, porque quando ele foi solto, ele disse, eu quero voltar para o presídio. Eu não posso sair de lá. Então, ele continua pregando no Brasil inteiro. A pastora Janquelina também é um exemplo, é a prova viva, né? Da reinserção de alguém que ouviu da palavra de Deus, alguém que se comprometeu e alguém que leva hoje, né, essas marcas da graça do Senhor, da transformação.
Então, assim, eu disse, vou começar no Madre Pelletier. Começamos. E aí, mas eu sempre tinha uma inclinação para o manicômio judiciário, que eu nem sabia que era esse nome, que é o Instituto Psiquiátrico Forense. É o local onde lá, assim, se tem os maiores crimes hediondos do estado do Rio Grande do Sul, porque as pessoas lá, elas cometeram o delito, mas elas têm uma doença mental, o que potencializa o crime, né? Tu não tem noção daquilo que tu está fazendo. Aí tem o canibalismo, tem os crimes mais perversos e hediondos. Então, foi através de uma reunião de pastores dos presídios que um pastor falou, né, sobre isso. Olha, né, nós tínhamos um trabalho no IPF, mas eu estou fora. Quando ele falou IPF, eu disse, IPF é o Instituto Penal Feminino ou psiquiátrico? Não, psiquiátrico. Começou com a história da Grazi, aquela que matou, foi condenada pela morte do menino Bernardo, né? Por conta de uma visitação lá de um pastor. E aí ficou aberta a porta. E aí ele me colocou lá dentro por conta de uma psicóloga que congregava na Igreja Batista Montserrat, a doutora Andréia, que é uma das psicólogas lá dentro do IPF. Eu entrei lá sozinha. Porque daí as gurias que trabalhavam comigo disseram assim, olha, lá a gente não vai. Lá é a banda podre da SUSEP. Arregaram, né? arregaram. Lá não, porque a maioria é homens, né? Na época eram 208 homens e 8 mulheres. E o meu coração estava inclinado para os homens. Meu Deus. Né? Era com eles, que era o pior ambiente que tinha lá. E assim, e proibido pregar o evangelho, né? É um manicômio, então uma manifestação religiosa. Como é que é a estratégia para isso, então? Começou com doação de material de higiene pessoal. Que quando eu entrei, né, o juiz falou, se tem vontade de trabalhar aqui, traz o material de higiene. Mas o que vocês precisam? Trazem uns 400 sabonetes, né? Assim, tipo assim, vamos ver se ela vai querer, né? Sozinha e tal. E eu disse, como é que eu vou conseguir 400 sabonetes, né? Agora. Aí fui pra igreja, conversei com o pessoal. Aí tinha um culto de mulheres. As mulheres, não, nós vamos conseguir. Eu nunca tinha pego um celular para fazer um vídeo. Né? Eu comecei testando. Aí quando fui fazer um vídeo, no fim eu fiz aquele ao vivo. E aí, não sabia o que estava fazendo. Aí, gente, foi um fiasco. As pessoas acho que se compadeceram de mim. Se compadeceram. Disseram, essa mulher não sabe nada, essa louca. Né? Então vamos doar. Aí começou um sabonete, uns 60. Eu sei que eu cheguei lá com mais de 500 sabonetes. Ele me deu um prazo, naquele prazo eu tava com sabonetes. Porque assim, eu sou bem maluca também, né? Porque eu não digo não, mas depois eu me desespero. Depois eu digo, o que eu fiz? Né? Porque assim, tu consegue trazer 400 sabonetes tal dia? Eu, claro, sabe? Saí. E as gurias que trabalhavam comigo, não, nosso compromisso é com o Madre Pelletier, não com o IPF. Lá tu tá sozinha. E aí eu disse pra elas, você só precisa conhecer. Vamos lá comigo, vamos lá levar as doações. Aí, quando elas entraram lá dentro com os sabonetes, elas se apaixonaram. Só que nós entramos com 500 sabonetes e com 400 panetones também. Porque a igreja tem um projeto social na rua. E ali a Aline fez aquela... Né, a Aline, veterana já ali nas publicações. E ela fez uma arrecadação gigante. Aline Pimentel. Ela tem o café do prédio. Isso, a dona do café do prédio. E ali nós levamos. E ainda assim os médicos disseram, não, ok... Mas vai te limitar a isso, a doação de material de higiene, que é o que eles precisam, porque eles não ganham. A SUSEP não doa, o governo não doa, aquela coisa toda, né? E aí virou 2020, pandemia. E aí para nós foi a benção. Porque daí a família já não visitava, o pouco que levava já não levava mais. E aí nós entramos de vez. Sem poder visitar. Se abriram para doação. E aí eu disse, como é que eu vou falar com eles? Aí não podia falar com eles. Aí criamos o Correio da Vida, né? Uma caixinha de correio. E aí nós escrevemos cartas para eles. Aí as médicas tinham que ler as cartas para ver o conteúdo. Sim. Por conta da doença mental, tem todo um milindre. E eu disse, como é que eu vou compreender a doença deles? Eu vou ter que estudar. Comecei a estudar psicologia. Aí te despertou para estudar. Me despertei para estudar. Eu atendo na igreja também aconselhamento, né? Claro, né? Não é psicologia, daí é aconselhamento por dentro da palavra, para inserir a pessoa. Seria um aconselhamento pastoral. Isso, aconselhamento pastoral. Mas ali eu precisava conhecer o meu campo de atuação. Isso. Né? Uma doença mental. Qual é a origem da doença? Como isso começou? O que desencadeou? Saber sobre famílias.
Daí eu fui me aprofundando. Aí passou no 2020, assim, 2021, e o pessoal começou a esmorecer, né? Mas a gente só faz isso, é social. E, claro, eu queria pregar, eu queria falar, mas eu tinha que fazer a leitura do tempo, né? E ainda uma pandemia. Aí eu perguntei, né? Esses caras estão muito cabeludos, essas mulheres tão feias. Dá para trazer alguém para cuidar deles? E eles, vamos ver, tá? Todo mundo de máscara, vamos cortar cabelo. Eu digo, posso fazer uma festa com bolo? Porque minha linguagem do amor é comida, né? Pode trazer bolo. Aí eu digo, posso trazer voluntário para servir? Aí na primeira festa deu quase 30 pessoas, né? Fora os barbeiros. Então ficaram cortando os cabelos e depois passava com uma mesa com muita comida. Daí tudo rede social, né? Eu ia lá, eu botava o carão, preciso de bolo, preciso disso, preciso daquilo. O pessoal doava, mas chega muita coisa. E aí naquele momento de dava o bolo, o que eu podia falar? Deus te abençoe. Era isso, era só isso, sabe? Não passava disso. Aí virou o ano, chegou 2022. E aí, nisso, a gente fazendo festa e muita comida. A cada quanto tempo eram, mais ou menos, esses eventos que vocês faziam? 3 em 3 meses a gente começou. Tá. Daí. E aí, o 2 juiz... anos de 3 em 3 meses, então. Não, mas isso só em 2021 que começou. Ah, tá. 2020, né? Quando abriu a pandemia, era só o sabonete. Só o sabonete. A gente ia só na porta. Lá e levava. Só o que a gente fazia. E aí, quando o juiz viu, os médicos, os psiquiatras viram, aí um deles me chamou uma vez assim, qual é a tua intenção? Né? Fala pra nós, o que tu tá querendo, né? Tu tá aqui até agora, né? Tu tá cheia de maldade. Ele falou assim, eu digo, não mesmo, tô cheia de bondade. Né? Tô cheia de bondade. E as minhas intenções são as melhores, eu disse pra ele. Eu gostaria de dar um curso aqui dentro. Falando como se eu soubesse dar algum curso, né? O que é aquilo que tu falou, né? Primeiro tu fala, depois tu vê. Falo, ver depois o que eu vou fazer. Vê. Eu disse, eu gostaria de dar um curso, né? Uma escola aqui para eles, né? Eles estão precisando, né, de uma disciplina comportamental e tal. Se dava uma coisinha assim de psicologia, já sabia falar, né? Uhum. Aí ele disse assim, mas não vem trazer Bíblia para cá. Mas o curso que eu queria dar, o nome chamava-se Plano de Salvação. E agora? Daí eu fui para os universitários da igreja, de como é que eu faço para ministrar um curso que eu nem vou dar, porque eu não sei dar aula, não gosto de dar aula, né? E as irmãs, não, tem o livro 100 palavras. É livro de criança, que ele tem ali as cores, que é o preto, que é o pecado, que é o verde, que é a esperança, que tem o dourado, que é a realeza, que é o céu, tem o vermelho, que é o sangue de Jesus, e tem o branco, que é o Espírito Santo. Eu digo, mas eu não posso falar nada disso? Não, mas nós vamos remodelar o curso. E aí entramos com um livro grande, assim, com essas cores. Né? E o juiz olhou, tá, e aí? Não, mas tem algo por trás disso. Né? Não pode falar em Bíblia aqui dentro, não pode falar em Jesus, não pode nada. E aí, para dar o curso, colocavam a gente lá dentro da sala. Daí, com um grupo de homens e grupo de mulheres. Aí levantamos os professores, né, do projeto e alguns missionários que vieram estagiar com a gente. E aí, eles começaram a dar o curso. E aí falava tudo numa linguagem adaptada, né? Não era pecado, era erro, né? Enfim, não podia falar em diabo e tal, não podia falar no capeta, não podia falar em pecado, em crime. Aí acho que na terceira aula não tinha mais agente nenhum na sala. E eu ficava ali supervisionando, né? Eu digo, agora deu, agora ele saiu, agora vamos arregaçar isso aqui. Eu digo, quer saber de uma coisa, gente? Se vocês não se arrepender, vai todo mundo queimar. Foi aí. Aí começou. Eu digo, você sabe o que significa o vermelho? O sangue de Jesus é o que libertou vocês. É o que trouxe vocês aqui para esse lugar. É através da graça, daí começamos. Aí meu pai. Aí, meu Deus, né? Aí começamos, aí foi. Aí foi lindo. Aí, hoje, nós temos uma igreja lá dentro. Toda terça-feira, 15h30, tem culto. Terça-feira, 15h30. Isso. Pois eu vi uma foto, não tá aqui, que é o Azaf tocando aí nesse lugar. O Azaf, isso. Porque daí nós temos a cada 3 meses a festa de aniversário. Que é algo que nós trouxemos, levamos lá e vai se manter até Jesus voltar. Isso. Né? O que a gente faz? Comemora os aniversariantes. Isso, janeiro, fevereiro, março. Comemora em março, assim faz. Né? E aí o Azaf esteve lá agora. Em setembro. Fizemos uma festa com violino. Foi lindo demais. O André toca o violino, né? Isso, o André, o filho dele. Foi meu colega na URGS de música. É maravilhoso. A gente entrou no mesmo ano. Isso. Que legal, mas olha, isso agora tá claro
Que é um culto ou não? Não, agora é igreja. Agora já virou igreja, já virou church. Igreja. Virou. É igreja. Sempre que a gente tá lá, naquele horário, é igreja, todo mundo de Bíblia na mão. Fizeram discipulado agora, está tendo escola bíblica, né? Ô, Débora, temos apostila. Por que não poderia, né? O que eles achavam que isso seria prejudicial ou não, falar de Jesus ou... Sim, tipo? é assim, ó. Que eles diziam, né? A leitura que o paciente faz, né? Tem que ter muito cuidado, assim, ó. Os homicidas não herdarão o reino de Deus. Foi feita uma leitura por uma paciente, ela tirou a vida. Entende? Então, assim, tem que ser muito explicado, né? Qual o contexto. Então, assim, porque eles têm essa agonia. O que mais caso, eles perguntam? ela matou alguém e aí quando ela leu isso, ela não vou ter o reino de Deus, não tem mais sentido pra mim, vou me matar. Não tem mais jeito, exato. Então, essa é a dúvida deles. Então, o médico, no receio dos organizadores, o médico era que tu claro. piorasse a situação deles. Exato. Cuidado se fosse com leviano com o que tu falasse. Exatamente. Nós tivemos que alcançar a confiança deles. É algo assim, ó, que tu tem que estar sempre sendo vigilante. Não pode relaxar nunca. Uma palavra mal colocada, sabe? Eles podem fazer uma leitura errada. Então, assim, a gente cuida muito que fala, a gente explica das consequências, mas também lembra, aponta para a graça de Deus, né? Fala sobre o perdão, fala sobre reconciliação. E resultados, tem visto resultados, assim, é claro, além do sorriso, do abraço? Tem alguns que já estão em casa, né? Retornaram para a família. E hoje a gente recebe o retorno da família. Uau. Né? Lá eu sou conhecida como a Dona Débora, né? Assim que eles me chamam. Dona Débora. Dona Débora, né? Eles chamavam de pastora. Eu digo, eu não sou pastora. Né? Eu sou como você, sou ovelha aqui também. Então, eles têm um carinho, eles têm um respeito muito grande por mim. Eu sou muito amada por eles, né? Eu sou muito cuidada por eles. Então, assim, a família me procura muito. A família agradece. Teve uma das gurias que trabalha comigo, a Ivete, que é meu braço direito, e a Tuca. A Ivete esteve no interior visitando o familiar de um paciente para levar notícias, para eles conhecerem ela. Então, às vezes, eles entram em contato comigo. A gente quer lhe conhecer, fazem chamada de vídeo. Me perguntam como é que a gente faz agora para continuar. Nós moramos em tal lugar, tem uma igreja assim, assim, assim. Então, a gente faz esse pós também. E tu vê o quanto tem te atingido, né? Não só a pessoa que está lá detenta, né? Ou passando por um processo clínico, mas a sua família e os agentes, né? Exato. Porque todos que passam por nós, né? Todos aqueles desde o portão. E, claro, a gente tem eventos, não só o culto, a gente tem jogo de futebol, a gente leva uma banda de pagode gospel, né? Que é estilo samba gospel dos guris. Então, aí tem a pipoca, tem o refrigerante, tem medalha, tem o primeiro colocado, segundo colocado. Olha aí. Né? Eu não gosto de nada engessado. Né? Assim como capelã prisional, a gente vê muito aquela mesma coisa, né? Da igreja, tudo. O culto é maravilhoso, mas os caras têm que descontrair. Entendeu? Tu tem que fazer algo diferente. Tem que ser diferente. Jesus era o diferente. Sim, com né? certeza. Não era a mesma coisa, né? Então a gente come junto. Tem a ceia. Todo final de mês tem o último culto e ceia. E a gente ousou em uma ceia em levar pão caseiro para todo mundo. Sabe? Pão caseiro com chimia, com... A gente tem umas coisas mirabolantes que a gente faz. No caso, simbolizando o pão da ceia. O pão da ceia. Eu achei ótimo isso. A gente faz isso. Achei ótimo, achei maravilhoso. E como a igreja consegue ter essa comunhão de fazer a ceia, realmente? Sim. A gente leva alguém para ministrar, né? A gente leva um pastor. Sempre tá convidado, viu, Robert? Pode me convidar que eu vou. Convidado. Maior prazer. Tá convidado. Toda a última terça do mês. Pode me convidar. Eu já tive 2 experiências com a igreja comunidade, que é do pastor Azaf. Sim. Né? Aqui em Canoas. Na Pecan. Claro, isso, na Pecan. Fui visitado às vezes. É claro que não pude continuar o processo com eles, mas foi extraordinário, assim, aquele momento de viver ali. Pessoas, assim, homens, né, que foi cantando, que do lado de fora dava para ouvir. Que às vezes a gente vê é lindo. pessoas que não têm tanta vontade quanto eles cantando, né? Que legal. Deixa eu te perguntar, é voluntário isso? É voluntário. Essas meninas que trabalham contigo, todas voluntárias. Ninguém recebe nada, um tostão. Nada.
Mas tem os patrocinadores, né? O projeto Mercy. Uma das definições é misericórdia. Porque é um trabalho de misericórdia, né? Mas pode citar os patrocinadores também aí. Pode dizer as pessoas que te Além ajudam. do projeto, para quem quiser encontrar, tem o perfil da Débora Escobar, Tem né? Débora Escobar, ali tá tudo embaixo, né? É na bio, né? Mas é M-E-R-C-Y. CY, Mercy. A gente tem, assim, a panificadora Rossato, que vende para nós, assim, por um valor bem... 40 centavos, um pão desse tamanho de cachorro-quente. Olha aí, que legal. Né? Tem as pessoas... É que, assim, se eu citar todos, é muita gente. Ah, que bom, é tem muita tantos. gente. Não, tem, assim, pessoas... 30, 40 pessoas. Tem o Rodrigo Fante, que é da Mob Prize, que ele é todo mês, sabe? Muito show. Daí a gente leva shampoo, galões de shampoo. Tem o Estúdio W Hair, que é meu sobrinho, que eles cortam cabelo. Tem a Jennifer, também, que tem um salão de beleza. Tem, que daí tu esquece de um, fica ruim, né? Ó, já esqueci. Que tu começou. Sim, mas tem o Barber, tem o Pezinho, que é ali da Granja. O Jonathan Barber. Tem os guris da... Esqueci. Mas quem tu vai esquecer? Perdoem ela. A gente colocou ela numa situação. Os guris tiveram o Robson, que esteve lá. Mas pode colocar no comentário que você ajuda. Eu ajudo o projeto Mercy da Débora Escobar, da D55, vai ser um prazer. Débora, a gente vai aqui agradecendo e encaminhando essa conversa, mas eu ainda tenho algumas questões que eu gostaria de te perguntar, né? Tu sempre congregou na mesma igreja? Sempre foi da mesma congregação? Sempre, 27 anos quase. 27 anos? 26 anos. Caramba! E aí, quando a gente encontra alguém assim que é tão envolvida, né, em projetos, né? E hoje eu sei que você ministra em várias igrejas, inclusive quem quiser contratar a Débora para ela contar essas e várias outras histórias, né, que tem da vida dela, pode chamar pelo Instagram ali, né, no direct, que é assim que eu acho que o que faz contato, né, para ela ministrar, pregar na sua igreja, tudo mais. Eu sou diferenciado porque eu já tenho um WhatsApp, né, mas tudo bem. O WhatsApp é outro nível. Depois que chama 3 vezes, libera o WhatsApp daí. Mas eu vejo isso e eu ia te perguntar, assim, como cristã, o que tu acha que é o diferencial entre as pessoas? Fala agora para aquelas pessoas, por exemplo, que tem na fé espírita, né? Muitas obras de caridade, muitas ações. O que tu acha que é o diferencial do trabalho social e até dentro de presídios, ou dentro de asilos, ou dentro de UPAs, hospitais, né? De HPS, como tu falou, dos cristãos para pessoas que só querem fazer ou que têm uma outra, de repente, profissão de fé, né? Sim, é que o trabalho cristão ele sempre vai apontar para Cristo, né? Sempre vai. Não basta assim tu levar um sabonete, é óbvio que é maravilhoso, estar cheiroso, né? Mas se tu não falar daquele que te enviou, por que eu estou doando? Aquilo ali é o próprio Senhor. Eu sempre falo para eles, não me agradeçam. É Jesus que se importa. Eu creio que sempre apontando para Jesus e esse lado humano de Jesus. É algo que mexeu muito comigo no projeto, porque eu vejo assim, as igrejas estão cheias de crentes, mas poucos seres humanos. Sabe? Para mim, um diferencial. Essa frase aí você tem que botar uma foto aí, Robert. Bota assim. Sabe? Ser humano. O que faltava em mim. Eu falo por mim. Né? Eu sou crente, tá? Mas é a minha humanidade. Isso é que faz a diferença em qualquer trabalho. Seja espírita, seja cristão, seja do candomblé, é do ser humano, se colocar no lugar daquela pessoa. Ninguém vai achar no meu perfil a foto de um paciente. Né? No meu celular tem ali o rosto deles, mas no meu perfil não. Por que eu preciso expor ele? Né? O que está por trás da minha intenção quando eu posto uma foto? Eu sempre penso assim, poderia ser eu. Eu tive um ponto, assim, eu cheguei ao cúmulo para ficar louca também. Porque a depressão te enlouquece, te leva a níveis profundos de dor. Então, assim, eu não gostaria de ter o meu rosto exposto ganhando um sabonete. Eu não gostaria de expor num culto. Vocês vão olhar ali, o Mercy, é tudo assim, está preto na hora do culto. A gente bota umas bolinhas, né? Tem alguns aplicativos que hoje distorcem a tua imagem. Então, eu creio que é isso, é tu se colocar no lugar da pessoa. O que Jesus fez, se colocou no nosso lugar. Quando ele atravessa o Mar da Galileia, vai lá em Decápolis, lá visitar o Gadareno, mudar a vida dele, né? Jesus entende aquela dor profunda. O cara nada mais era do que a exposição, assim como aqui em Cachoeirinha nós tínhamos, né, o Zé, que chamava-se de Zé Louco, né, que parecia assim que era um troféu. Nós temos o Zé, né? Aquela cidade também tinha o Gadareno, mas Jesus vai lá e acaba com aquilo.
Né? A primeira coisa que ele faz, ele coloca uma roupa nele, dá uma identidade. E é isso que a gente faz no Mercy. Nós estamos dando uma identidade para aquelas pessoas. Tinha homens lá que não conseguiam nem caminhar. Sabe? A gente evangeliza pessoas que têm cheiro de xixi, têm cheiro de cocô. Esse é o estado deles. Mas não é o exterior, é o interior deles mesmo. Sabe? Porque já se misturou. Então, tu vai lá, tu começa a olhar, tu faz um carinho. Porque eu toco neles. Eu digo pro meu marido, não tenha ciúmes. Aprenda a me dividir. Sabe? Porque eu toco neles. Eu beijo eles. Tem gente que diz, não pode. Não pode sim. Porque isso cura. Os caras são praticamente castrados. Eles tomam 18 remédios pela manhã, tarde e noite. Imagina isso no teu sistema imunológico. Não tem imunidade. Então, assim, o amor, ele cura. Então, quando tu toca em alguém, quando tu senta, tá tratando como gente. Isso é ser humano. Sim. Porque, às vezes, até tem pessoas que... Às vezes, acontece no projeto também. De estar ali, eu não suporto o cheiro de que tá no lugar errado. Aqui tem que suportar. Tem que ser bom de nariz pra estar lá. Né? E é algo que depois você nem sente também. Jesus trata até do olfato da gente. Mas eu creio seletivo, que... olfato seletivo. Exato. Mas é isso aí. Eu acho maravilhoso isso, porque é uma vida dedicada a outras vidas, né, Débora? Acho incrível isso e é uma história que inspira muito, né? Não só a nós, mas a todas as pessoas que podem colaborar, né? E eu acho que é o que tu falou. Mesmo que tu tenha um pouquinho, tu pode compartilhar com alguém, né? Alguém pode ir lá voluntariamente também Com certeza. um dia e só... Pode estar junto, conversando com eles. Eles não, adoram conversar. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Não, a gente posso só ir lá e ver como é que é o projeto. Está aberto para todos os voluntários, né? A gente diz que precisa ter amor, ter Jesus, ter vontade de servir, ser servo. Maravilha. Né? E ser humano, né? Ser humano. Que eu achei muito importante. Apesar dos títulos que são importantes para a organização, sim, mas parece que hoje os títulos ficaram mais importantes do que o principal título, que é filho, egocentrismo, né? O principal título acho que é filho de Deus. Exatamente, né? ser filho. Débora, muito obrigado. Nem eu parece que passou uma hora aqui. Coitada, tá pingando as bicas. Mulher, ali. né? Mulher Meu falando, Deus do céu, vocês não. são corajosos. Não, a gente, graças a Deus, facilita muito pra gente aqui, né, Robert? A gente sempre brinca isso, né? Queria te agradecer pela tua disposição, Obrigada, por ter vindo, por estar aqui soando conosco, por estar aqui trazendo a tua história, a tua trajetória. Muito obrigado pela tua vida, obrigado por tu não ter desistido, né? Apesar de tudo isso que aconteceu. Obrigado pelo Alexandre também estar contigo, agradece a ele por nós, Sim. né? Pelo Júnior, que vai ter essa história maravilhosa da mãe para contar, do pai também. Com certeza Amém. Vocês plantam sementes, né? Que talvez nem pensem que vá dar algum fruto ou colher agora, mas com certeza vocês em algum momento vão ter diversas semeaduras, né? Dessas sementes plantadas. Amém. Pra gente terminar, tem alguma coisa que tu gostaria que dissessem depois que tu já não estivesse aqui? O que tu gostaria que falassem da Débora quando tu partisse? Que a gente espera que seja daqui a 200 anos, né? Mas pode ser amanhã, por exemplo. Ela não tinha medo. Ela não tinha medo. Não, ela não desistia. Isso é o que tu gostaria que dissesse disso? Tá bem. Muito obrigado, Débora, por toda a tua presença, toda a tua vida, viu? Vamos entregar um presentinho pra ela. Isso! Nós temos aqui que falar da nossa parceira, a doutora Caroline Lagman. Olha aí, Débora, pra tu ver. Ela tem um consultório odontológico especializado, uma odontologia maravilhosa. E ela mandou um mimo, um kit para os nossos convidados aqui. São bem tratados pela doutora Caroline Lagman. Obrigada, doutora Caroline. E se você quiser lá visitar, vai ser maravilhoso. Sim. O consultório dela tem toda a infraestrutura, né, Robert, para atender pais que levam crianças, pais que levam acompanhantes. É maravilhoso. Fica na Lafayette Cruz 206, na Estância Velha, em Canoas. Lá você não vai se arrepender de jeito nenhum da doutora Caroline Lagman. Obrigada, doutora Caroline. Vou botar na bolsa. Isso, bote. Útil. O teu tem um cupomzinho de desconto em farmácias? Ela tem também. Se o teu não tem, a gente tem que te dar aqui, ó. Esse cupom te dá 25% de desconto em qualquer produto que tu comprar aqui desses que estão listados. Que maravilha, olha aí. Isso aí, então Me temos dei um bem cupom. no podcast. Se deu super bem, viu? Só. Obrigado, Débora, doutora Caroline Lagman. Obrigado. Robert, se despede do pessoal e é isso aí. Eu agradeço pela história, pela inspiração, né? Saias daqui com um admirador, né? Conhecendo essa história, cada vez mais, assim,
eu sabia que tu trabalhava em presídios, né? Mas não tinha a noção de como foi chegar lá e essa história assim de ganhar esse ambiente com estratégias que às vezes nós não conseguimos pensar. Eu tenho certeza que foi todo o processo que te passou, foi Deus trabalhando para te dar essa aptidão, né? Então que você possa continuar tendo essa criatividade, continuar tendo esse amor, né, que derrama aqui sobre essa mesa, sobre esse lugar e sobre esse ambiente. Fique com Deus e agradeço a todos também que participaram até aqui desse podcast. Isso. Que você possa compartilhar, enviar essa história de vida para todos os seus amigos, aquelas pessoas que precisam, que até mesmo para uma superação de algum acidente. Eu tenho certeza que essa história vai mudar a sua vida. Obrigado, gente. Curte, comenta, compartilha e até a próxima do Pod Santi. Valeu. Tchau, Débora. Tchau.